Então, só de novo dizer que nós estamos dia 13 de maio de 2021. Essa é a apresentação do professor José Luiz Franco, da Universidade Nacional de Brasília. Pode continuar, Zé Luiz. Então, estava mostrando para vocês aqui o livro do Farley Mowat, né, Os Lobos, que eu li com 11 anos. Né? Eu gostava muito de bicho. Né? E vi aquela programação matinal da TV Globo, né, para criança. Na época, a programação matinal era para criança, não era para senhoras donas de casa. Né? Enfim. E aí tinha desenho animado, né? Tinha Vila Sésamo, umas coisas assim. E tinha o mundo animal e o mundo selvagem. Né? Ou seja, o mundo animal eu adorava. Então, já está se denunciando. Assim, ouviu falar, viu? É que nem eu. Outra encarnação. Eles nunca ouviram falar, então isso é história. Né? Então, eu adorava aquilo. Né? E aí eu, então, peguei esse livro, que era de um tio meu, né? Que leu, gostou, sabia que eu gostava de bicho, e deu para mim. Né? E o Farley Mowat é enfim, um zoólogo, né, que estudava o comportamento, né, de animal, e ele foi estudar o comportamento dos lobos. Né? Então, ele montou a barraca dele lá no Alasca, né, e foi se aproximando, né, de uma alcateia de lobos. Né? E os lobos, aos poucos, foram permitindo a aproximação dele. Né? Ele botava a barraca mais perto de onde eles ficavam, né? E estudou o comportamento dos lobos. Né? Então, a minha história com a história ambiental começa já na infância. Eu dizia que eu queria ser veterinário e jogador de futebol. Né? Assim, o jogador de futebol ficou só na esfera amadora. Né? E veterinário, eu não fui veterinário. Né? Acabei virando historiador. Né? E, enfim, na minha graduação já, né, eu me aproximei muito. Né, eu fui um estudante muito engajado nas questões políticas. Né, e eu fiz uma trajetória que foi mais ou menos comum na esquerda, inclusive principalmente de uma geração anterior à minha. Né, mas também aconteceu com a minha. Eu fui, né, daqueles grupos de esquerda, né, mais tradicionais para militância ambientalista. Né? Enfim, me aproximei do Partido Verde, que estava, enfim, aparecendo no Brasil. Né? Conheci figuras como o Gabeira, o Sirquis, né? o Mink. Né? Enfim, depois eu saí. Né? E, enfim, comecei a andar muito com aqueles grupos mais alternativos, tinha os encontros de comunidade. Né? E quando eu fui fazer o mestrado, eu achei que eu ia fazer alguma coisa ligada já com a questão ambiental. Né? Eu tinha lido ah, um livro que é um livro assim que foi marcante nessa coisa de talvez de história ambiental em alguma medida. Né? Mas de militância ambientalista. Foi um livro do Zé Augusto Pádua, não lembro, de 1986 ou 87. Né? Que tinha um artigozinho do Pádua, que era o organizador. Né? E que falava do Zé Bonifácio e do Alberto Torres. Né? Depois o Pádua acabou fazendo a tese de doutorado e publicando o livro lá sobre essa geração já preocupada, né, com as questões, né, relacionadas ao meio ambiente, aos recursos naturais. Né?
mas tinha ali também vários artigos, né? Tinha coisa do Mink, do Lixe Vieira, do Gabeira, né? Do Serquis, tinha toda essa turma, né? Que eu gostava na época, né? Me identificava. Então, ali eu já tive a ideia de fazer uma coisa sobre o movimento ambientalista no Brasil, né? Entrei no mestrado e eu acabei escrevendo uma dissertação que tem o seguinte título, né? Ah, A Construção do Silêncio, o caso Amilcar Lobo e a psicanálise, né? Vocês também não têm a mínima ideia de quem é o Amilcar Lobo, né? Só nós aqui, né? Alice não vai ficar brava comigo, da velha guarda, né, Alice? Então, a gente conhece, ó, o Flávio ali está se manifestando também. Então, eu fiz um estudo de caso, né? Esse Amilcar Lobo era um cara que era médico psiquiatra e fazia formação psicanalítica, né, na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, numa época que a psicanálise era um boom, né? Todos os artistas da Globo faziam psicanálise, né? Isso era a década de 70 ali, né? Ah, é, e assim, a questão é que esse médico, que ainda cuidava da cabeça das pessoas, ele era aquele médico que participava das equipes de tortura do regime militar, né? Ah, e dizia até quando o sujeito podia apanhar, né? Enfim, então, só bater demais, não arranca, o cara morre, você não arranca mais informação dele, né? Ele também esteve envolvido com ah, implantar no Brasil um tipo de tortura mais sofisticada do que o pau de arara, né? Que eles chamavam de tortura psicológica, coisas do tipo geladeira, né? Você botava o cara lá dentro e botava a temperatura super fria, depois botava super quente, botava uma música a toda altura, né? Um monte de ruído, deixava tudo escuro, né? Então, esse cara foi denunciado pela primeira vez numa sociedade de psicanálise argentina, né? A psicanálise argentina, ao contrário da psicanálise brasileira, né? E principalmente a psicanálise no Rio de Janeiro, ela é uma psicanálise de esquerda, né? Então, a primeira pessoa que denunciou ele foi a mãe do Bussunda, doutora Helena Besserman Viana, né? E, assim, incrivelmente, ela passou a ser perseguida, né? Pelas sociedades de psicanálise, né? No Rio de Janeiro, que era uma psicanálise, né, de direita, né, assim, pode dizer, simpática, né, ao regime militar, né? Depois ele foi denunciado pela Inês Etienne Romeu, já bem mais lá na frente, né? Que foi a única sobrevivente da casa de Petrópolis, que era uma casa, né, usada, alugada e usada para tortura, né, pelo regime militar, né? E os caras, depois de torturarem muito a Inês Etienne Romeu, jogaram ela na frente de um ônibus para ser atropelada, né? E ela foi atropelada, mas sobreviveu, né? Ah, enfim, aí ela denunciou o doutor Carneiro, né, que era o codinome do doutor Amilcar Lobo, né? Depois o Amilcar Lobo veio à tona porque ele queria ajudar no caso do desaparecimento do Rubens Paiva, né? Dizer como é que foi, depois dele já ter desaparecido há muito tempo, né? Mas, assim, esse era um caso que gerou muita polêmica, né? E o que eu queria mostrar na minha dissertação é que, embora os militares fossem responsáveis, né, pelo regime, existia apoio de muitos setores da sociedade, né? Quer dizer, não é à toa que uma sociedade como a nossa, depois de 21 anos de ditadura e, enfim, mais algum tempo de eleição indireta, na primeira eleição direta elege o Collor, né? Enfim, e agora, mais recentemente, uh, elegeu essa pessoa aí que, enfim, está aí hoje, né? É,
Mas, bom, tem todo... O que eu queria mostrar era um autoritarismo que era presente, que era latente na sociedade brasileira, né? É lógico que pesquisar essas coisas, né, é uma coisa um pouco pesada, né? E quando eu fui fazer o doutorado, né, eu tinha lido o livro do Warren Dean, né, A Ferro e Fogo, História e Devastação da Mata Atlântica Brasileira, né? E é um livro de amplo escopo, né? Trata de muitas coisas, né? É um livro excelente, mas ele também é excelente porque ele olha de uma maneira geral, né? Então eu vi ali que tinha muitas oportunidades de pesquisa quando eu fui fazer o doutorado, né? E, entre elas, eu descobri um grupo preocupado com proteção à natureza lá nos anos 20, 30, 40, né? Falei, pô, olha só, ninguém tratou disso quase, né? Acho que só, na época, o Warren Dean, né? Depois, a Regina Horta começou a trabalhar com Melo Leitão e tal, mais ou menos na época que eu comecei a trabalhar com os autores que eu encontrei, né, envolvidos com proteção à natureza, né? Me descobri a primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza ali, né? E falei, esse vai ser o meu tema, né? Enfim. E foi ali que eu descobri que eu queria ser um historiador ambiental, né? Tinha identificação com isso, né? É, é, e seguir em frente, né? Quando eu comecei a fazer a tese, a minha ideia era ir de 1934, né, a primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza, até 1992, né, que era a Eco 92. Obviamente que no caminho eu descobri que só essa geração dos anos 20, 30, 40 já estava mais do que bom para uma tese de doutorado, né? Mas eu me interessei muito pela FBCN, que é a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, né, que foi criada em 1958, né? E esse é um tema que eu tenho trabalhado também bastante, né? E a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, ela, enfim, ela tinha uma preocupação ampla com conservação, né? Mas ao longo do tempo ela foi focalizando cada vez mais a questão das áreas protegidas e das espécies ameaçadas, né, de extinção, né? Ela nunca largou também preocupação, né, com o que hoje a gente chama mais uma agenda marrom, né, poluição, enfim, questão da energia, né, enfim, da agricultura, mas assim, o que a FBCN fez de mais interessante tinha a ver com áreas protegidas e espécies ameaçadas de extinção, né? Quer dizer, os dois primeiros projetos de conservação de espécies ameaçadas de extinção no Brasil foram o mico-leão-dourado e o muriqui, né? Um mico-leão-dourado conduzido pelo Adelmar Coimbra Filho, né? Que morreu tem pouco tempo, e o do Muriqui pelo Álvaro Aguirre, né? E esses projetos começaram aí no âmbito da FBCN, né? Então, eu comecei a estudar a FBCN, né? Também, quando eu estava começando a trabalhar com história ambiental, eu queria fazer uma coisa sobre história das áreas protegidas, né? Até eu definir o tema exato da minha tese de doutorado, né? Eu bati, né, com o livro do Antônio Carlos Diegues, né? É, o mito da natureza intocada, né? Assim, esse livro do Diegues era um mito na época. Agora o Diegues já ele já era velhinho na época, velhinho, estava mais velho, né? E hoje eu não ouço mais falar tanto do Diegues. Ele era um cara que aparecia
muito em conferência e tudo. Um cara, gente boa, né? Assim, ele se preocupava mais com a questão social, né? E quando eu li o livro dele, eu já tinha lido o livro do Warren Dean, me incomodava muito a ideia, né, de que as figuras preocupadas com áreas protegidas, né, eh, não percebessem que ali você não tinha exatamente uma natureza intocada, né? Quer dizer, tinha ali uma leitura meio enviesada, né? E a leitura enviesada era de um livro que é um livro fundamental, né, para a emergência da história ambiental como um campo de pesquisa, que é aquele livro, um livro fantástico, né, do Roderick Nash, né, chama Wilderness and American Mind. E a leitura do Diegues, daquele livro, é completamente enviesada, né? Assim, ele leu mal aquele livro, leu, né, de segunda mão, né? E ele constrói uma estratégia. O Diegues é um excelente escritor, né? Que nos Estados Unidos se chama, né, de uma estratégia do straw man, né? O straw man é um espantalho, né? Então você constrói aquele sujeito que você quer bater, né, como um espantalho. Aí você bate nele. Como o espantalho não reage, fica fácil, né? Então, é, a leitura, né, daquelas pessoas mais preocupadas, né, com espécies ameaçadas de extinção, com criar áreas protegidas, sobretudo de proteção integral, é uma leitura enviesada. Eu desconfiei daquilo, né? Então, e vinha muito com argumentos do tipo: aquilo que serve para os Estados Unidos não serve para o Brasil, para os países em desenvolvimento, né, para os países pobres, aquilo só serve para eles, e estão importando para cá, né? E desde lá que eu comecei a ler muito história ambiental americana, e um dos campos que a história ambiental americana trabalha muito é a história da conservação da natureza, né? E principalmente lá nos Estados Unidos, né? Eu comecei a estudar isso, né? Logo que eu terminei o meu doutorado, né, eu dava aula numa instituição particular, né, de ensino superior, né, e eu também passei num concurso daqueles para 4 anos para trabalhar no Ministério do Meio Ambiente, né? E aí eu me deparei lá com o Diegues, e, enfim, um conflito entre socioambientalistas e conservacionistas ou preservacionistas, né? Que era outro problema, né? Porque no livro do Diegues ele dizia que o pessoal da FBCN era preservacionista, mas o nome da ONG era Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, né? Então, essas coisas me incomodavam, né? Tinha alguma coisa errada aí, né? E aí eu fui ver como é que era, né, essa coisa da conservacionista e preservacionista nos Estados Unidos, né? Na verdade, quem traz o nome de conservação para os Estados Unidos é o Gifford Pinchot, que em um determinado momento, né, vai conflitar com o John Muir, né, que tinha um viés mais de proteger áreas mais selvagens, né? Áreas de wilderness, né? Que é um conceito que, se a gente for traduzir para o português, não tem uma tradução exata, mas seria parecido com o que a gente chama de sertão, ou a gente pode pensar em espaços onde a natureza prevalece, né? Onde a pegada humana é muito pequena, né? Enfim, onde prevalece aquilo que é indomado, né? Então, era isso, né? Agora, o conflito entre os dois vai se dar pelo fato de existir, né, a proposta de construir uma represa, né, que acabou sendo construída, né, dentro do Parque Nacional do Yosemite, né, para abastecer São Francisco. E o John Muir achava aquilo uma profanação da natureza, né?
Porque a ideia dele é que era um lugar tão bonito, né? E que o ser humano não era capaz de fazer igual, né? Quer dizer, é uma coisa que transcendia as capacidades do ser humano, né? E para o Gifford Pinchot, assim, tudo bem, enchia aquele lugar, né, de água e ficava legal também, botavam uns barquinhos ali, né? Enfim, os dois tinham posições antagônicas e se afastaram. Só que esse vocábulo conservação, né, nos Estados Unidos tem tanto a ver com uma conservação mais voltada, né, para um uso que hoje a gente chamaria de sustentável, né? Mas na época teria mais a ver com a ideia de um uso racional, um uso sábio dos recursos naturais, como uma conservação que tinha a ver com uma preservação mais estrita da natureza, né? Então, conservação nos Estados Unidos tinha a ver com tudo isso, né? E é justamente essa percepção de conservação que vai fazer os americanos, em 1956, sugerirem uma mudança de nome para a União Internacional de Proteção à Natureza, né? Que virou, então, União Internacional para a Conservação da Natureza. Ou seja, eu estava buscando entender o contexto histórico dos debates, né? Que às vezes faz muita falta no âmbito da militância, né? Quer dizer, as pessoas se apropriam das coisas, né? Mas sem ter muita noção de como elas emergiram, né? Como é que um debate foi formado, né? Então, depois da minha tese de doutorado, com a minha passagem pelo Ministério do Meio Ambiente, eu fui para a diretoria de áreas protegidas, né? Trabalhar com o que eu queria, né? Com áreas protegidas, né? E eu fiquei 2 anos dos 4 que eu tinha para ficar lá, e aí eu montei um projeto junto com o Zé Augusto Drummond, que eu conheci primeiro pelos livros, né? Foi um dos caras, né? Junto com o Pádua, né? Um outro professor que é menos conhecido de vocês, foi meu professor na Universidade de Brasília, o Vitor Leonardi, né? Enfim, que começaram a trazer essa coisa da história ambiental para o Brasil, né? Depois, com a Regina Horta, com, enfim, o Eunício Nodari, né? O Gilmar Arruda, foram pessoas que, enfim, começaram a trazer isso. Era a literatura que a gente tinha, fora os americanos, né? Que produziam muito nessa área, né? Então, a gente ia entrando em contato. E o Zé Augusto Drummond, quando terminou o doutorado dele nos Estados Unidos, né, pegou uma licença da Federal do Fluminense, que era onde ele era professor, né, e foi para o Ministério do Meio Ambiente, mas ficou pouco tempo lá e acabou no Centro de Desenvolvimento Sustentável, né? E aí a gente fez um projeto para montar um observatório de unidades de conservação e políticas ambientais e sociais conexas, né? E eu acabei indo fazer um pós-doutorado lá no CDS, né? Enfim, em desenvolvimento sustentável, mas assim, a intenção da gente era olhar nem tanto para o desenvolvimento sustentável, né? Que é algo bem amplo, mas principalmente para essa temática das áreas protegidas, das unidades de conservação, né? Eu fiquei 4 anos lá, que era o que tinha o projeto, né? Fiz muita coisa. Na época ainda permitia, como eu tinha uma produção boa, eu mesmo sendo pós-doc, comecei a dar aula na pós-graduação, né? E em 2009 eu passei no concurso, né, para História, né, lá da UNB, e fiquei na pós-graduação do CDS, que eu já estava, né, e na pós-graduação da História, né? Enfim, desde lá, né, enfim, dentro dessa trajetória, eu fui desenvolvendo pesquisas em várias áreas, né, ah, dentro da história ambiental, né, mas também não só em história ambiental, algumas coisas mais ciências mais aplicadas, como gestão de áreas protegidas, né,
E eu fui me aproximando, né, dessa temática que eu gostava. Eu mostrei lá o livro do Farley Mort, né, Os Lobos, falei do Mundo Selvagem, e essa proximidade com áreas protegidas me levou a uma coisa que eu sou apaixonado, que é, enfim, fauna, né? Então comecei a trabalhar com essa área que vem se desenvolvendo bastante agora na história ambiental também, né? Lá fora e aqui também, que é uma história da fauna, né? E para mim, principalmente da fauna selvagem, né? Wildlife, né? Isso me deu a ideia de fazer uma história da onça pintada no Brasil, né? Mas eu tenho trabalhado muito também com primata, né? Assim, tenho escrito coisas sobre primata, né? Assim, eu hoje gosto muito de pensar que dentro da história ambiental eu faço uma história da conservação da natureza, né? Embora, eventualmente, junto com a história da conservação da natureza, você acaba fazendo uma história da devastação da natureza também, né? E aí tem essa questão, né, de olhar para os biomas brasileiros, né? Escrevi um livro sobre o Pantanal, né? Eu tinha sido contratado para fazer uma consultoria, né, lá no Pantanal. A pessoa que me contratou, depois que eu terminei o relatório, que ela me pediu, falou, por que a gente não trabalha mais nesse relatório e publica um livro, né? E aí ela resolveu patrocinar o livro, né? Chamei o Drummond para escrever esse livro comigo. Eu tinha dois alunos que eram meus assistentes, e a gente escreveu um livro sobre Pantanal. Eu tenho coisa escrita sobre o Cerrado, né? Muita coisa sobre a Mata Atlântica, alguma coisa sobre a Amazônia, né? Enfim, eu acabo passeando bastante aí por esses biomas, né? E passeando intelectualmente, mas também fisicamente, né? Assim, sempre tive paixão por conhecer o Brasil, né? Então, eu já fui para praticamente todos os lugares no Brasil, né? Lugares com mais gente e também lugares sem gente ou com muito pouca gente, né? E o meu trabalho me permitiu fazer isso, né? Então, o período que eu tive no Ministério foi rico para viajar, e depois fui chamado para várias coisas, e os projetos de pesquisa que eu desenvolvo, né? Por exemplo, elas estão em quase todos os biomas brasileiros, né? Só não estão no Pampa, né? Onde elas já foram extintas, né? Então, eu vou visitar projetos que têm onça, acabo visitando projeto com primata. Ultimamente, tenho trabalhado com gente que trabalha também com canídeo, né? As onças me levaram os felinos. E, assim, mais recentemente, eu tenho trabalhado e orientado com coisas da biologia, né? A gente tem um projeto na Chapada dos Veadeiros, né, de monitoramento de mastofauna. Eu coordeno esse projeto com um biólogo, né? Enfim, e já tenho aí duas dissertações aí orientadas, né, que tem mais a ver com o trabalho de biólogo da conservação, né, que é outra coisa. Eu tenho um artigo que eu gosto muito, né, sobre chama um dos artigos que eu enviei para vocês, né, chama o conceito de biodiversidade e a história da biologia da conservação, da preservação da wilderness à conservação da biodiversidade, né? Então, aí eu procurava mostrar como é que essa questão, né, da conservação da biodiversidade, que em 1992 a gente tem essas duas convenções para lidar com dois grandes problemas, né, ambientais, né, que é a questão das mudanças climáticas. Então, a gente tem a Convenção do Clima, né, e tem também a Convenção sobre Diversidade Biológica, né, que me interessa, né, bastante. Eu
desde a época do Ministério, eu trabalhava com coisas relacionadas com isso, né? Então, comecei a pesquisar bastante, né? E eu fui descobrir, né, que esse conceito de biodiversidade também tinha uma história, né? Quer dizer, ele vai emergir aí como um conceito importante, né? Na verdade, ele aparece, né, ele é inventado, né, enfim, num seminário, né, num simpósio sobre a questão principal é a extinção de espécies, né, no planeta, né? E ali vem a ideia de diversidade biológica e daí essa contração, né? Biodiversidade, né? Inventado por um dos caras que estava organizando lá esse seminário, né? Em 1985, em 86 foi organizado o seminário e, se não me engano, em 88 é publicado um livro sobre o seminário organizado, né, com as palestras, com o que aconteceu no seminário, que é organizado pelo Edward Wilson, né? Uma das figuras importantes dentro desse cenário aí da biodiversidade, né? E com vários outros cientistas ali preocupados com isso. Mas, assim, então, essa preocupação com a biodiversidade vem de uma preocupação com extinção de espécies, né? Os cientistas que trabalhavam com isso começaram a perceber que você tinha em curso uma extinção em massa, né? Como aquela que tinha extinto há 66 milhões de anos atrás os dinossauros, né? Então, essa era uma preocupação muito grande, né? Quer dizer, poxa, hoje a gente fala muito de antropoceno, né? Mas é justamente isso, né? O ser humano capaz de produzir algo parecido com o que aquele asteroide que se chocou com a Terra, né? Produziu na época. Então, esses caras começaram a perceber que a gente tinha ali uma taxa de extinção de espécie, né? 1.000 a 10.000 vezes maior do que seria a taxa de extinção de fundo, né, de extinção. Porque extinção é um fenômeno natural, né? Só que, enfim, no processo evolutivo você tem espécies que surgem e outras que se extinguem, né? Você tem especiação, mas também tem extinção. Só que a taxa de extinção está lá em cima, né? Até hoje, né? Então, a Convenção sobre Diversidade Biológica trata dessa preocupação, que é menos conhecida da gente do que a questão das mudanças climáticas, né? O apelo das mudanças climáticas, talvez, porque a gente tem ideia de que isso afeta a gente muito mais, né? Acaba fazendo a Convenção do Clima, os debates em torno das mudanças climáticas, né? Mais aparentes para a gente, né? Então, esse é um outro campo que me levou para a história da ciência, né? Principalmente a história da ciência relacionada com preocupação com a conservação, né? De espécies, né? Conservação da biodiversidade, né? Então, eu tenho pesquisado e escrito sobre isso também, né? Estou tentando escrever um livro agora, né, que eu já tenho título para o livro, né, enfim, vai se chamar Ensaios. ah, Gente, como é que era o nome que eu tinha dado para o livro? Ensaios de História da Conservação da Natureza, é isso. Eu sabia que tinha história no meio, não estava sabendo a ordem dos fatores. E, nesse caso, eu acho que altera o produto. Ensaios de História da Conservação da Natureza, que é o quê? Eu quero pegar artigos que eu já escrevi, né? E que, como as revistas hoje só permitem um tamanho muito pequeno de artigo, né? Eu estou transformando eles em ensaios mais estendidos, né? Onde eu posso colocar mais a minha pesquisa, né? Então, a ideia é fazer 4 grandes ensaios, né? Um que vai ser esse artigo, né? Que, enfim, é um artigo que roda bastante, né? Sobre o conceito de biodiversidade, a história da biologia da conservação. Ele deve dobrar de tamanho, né? Eu vou poder falar mais da relação
entre uma tradição de conservação da natureza que é mais antiga, né, que vem lá, né, desde o Humboldt, passando aí pelo Henri David Thoreau, pelo John Muir, pelo Aldo Leopold, né, até chegar a Deep Ecology, a própria biologia da conservação, e mostrar como é que essa tradição é convergente, né, com esse ramo da ciência, né, da preocupação com a biologia da conservação, que enfim, é mais recente, né? Mas como é que isso é convergente e como isso converge não só nas ideias, mas como nas ações, nas práticas, dentro das ONGs, né? Isso muito relacionado com a ideia, né, de que a natureza, né, hoje a gente fala de biodiversidade, né, tem um valor intrínseco, né? Quer dizer, a gente conserva a natureza não só porque ela serve para o ser humano, porque se a gente não conservar a natureza, a gente vai ser extinto. Mas tem aí uma questão ética que é fundamental, que é a ideia de que a gente conserva a natureza porque também as outras formas de vida têm valor nelas próprias, né? Quer dizer, o ser humano embarcou, né, nessa nave, né, que é o planeta, e no processo evolutivo há muito pouco tempo, né? Eu às vezes brinco, ele embarcou há pouco tempo e já quer sentar na janelinha, né? Assim, a gente já está, né, produzindo um estrago enorme aí, né? Provavelmente isso vai afetar muito, né, a nossa sociedade, mas tem afetado, sobretudo, as outras espécies, né? Então, eu chamo a espécie humana de espécie umbigão, né? Só está preocupada com ela própria, né? Enfim, ela só olha para o umbigo, né? Então, está na hora de começar a se perceber mais como um habitante do planeta junto com os outros habitantes, né? Ah, então, esse vai ser um artigo, o outro vai ser sobre a FBCN, né? Ah, também vou alargar o que eu já escrevi sobre a FBCN, né? Um terceiro artigo vai ser originado no artigo que eu escrevi para Oxford Encyclopedia of Latin American History. Não é isso, Liz? Sobre o wildlife, né? Então vou pegar ali e ampliar isso, mexer um pouco. E o último artigo, vou pegar as coisas que eu já escrevi sobre onça pintada e também vou fazer um grande artigo, né? Então esse é um livro que eu quero publicar, né? Estou preparando também um artigo sobre a história, um artigo não, um livro sobre a história da conservação da natureza no século XX, né? Que eu quero publicar na coleção da Lise lá fora. Então, assim, não desisti dessa ideia, Lise. Disse que queria um livro novo, eu estou escrevendo. Está desesperado por livro do Brasil. Vai fundo. Então, e também eu quero, para coroar, né, a minha aventura de escrita de livros, eu quero escrever o livro sobre a onça pintada, né, enfim, com fotografias, né? Tem um amigo meu que me acompanha nessas aventuras, que ele é veterinário, eu não sou, mas ele curte mais do que ser veterinário, ser fotógrafo de fauna, né? O cara já ganhou até prêmio, então ele é professor da veterinária aqui na UNB, né? Então, para onde a gente vai, ele vai fotografando, tem umas fotos fantásticas. Uma hora eu vou conseguir publicar esses livros todos, né? Então, vocês veem que são muitos interesses, né? Ao longo da minha carreira de historiador. E o mais legal é que eu consegui, né, de certa maneira, realizar lá o meu sonho de infância, né? Na verdade, eu via. Tinha um outro filme que passava na sessão da tarde, na época, sempre, a Alice vai lembrar, chamava A História de Elsa, e eram vários, assim, né?
Então, a Elsa era uma leoa, né? Que tinha sido criada, né, ali por veterinários conservacionistas na África, né? Então, quando eu era criança, eu não tinha muita noção, por exemplo, de Amazônia, né? Cerrado nem existia, nem tinha noção que naquela época a Mata Atlântica era uma selva com tantos animais. O que a gente tinha acesso era a África, então eu queria ir para a África, né? Aí, na minha época, não tinha umas coisas engraçadas. Eu lembro uma vez jogando bola numa pracinha, apareceu um cara com uma jaguatirica na coleira, né? Um filhote de jaguatirica. Então, as pessoas pegavam essa fauna selvagem para ser pet, né? Então, eventualmente, a gente tinha contato com isso, né? O pessoal andava muito com macaquinho, né? Amarrado na cintura, né? Isso lá na década, né, princípio da década de 1970. Uma coleirinha aqui e amarrado na cintura. Papagaio, então, arara, era uma coisa de doido. Um monte de casa que você ia, as pessoas tinham, né? Parecia gente na rua vendendo passarinho, né, da fauna selvagem ali, né, que os caras capturavam, né? Era um horror no Rio de Janeiro isso, né? Aos poucos você começou a ter um certo controle disso, né? Pelo menos visualmente você não vê mais essas coisas, né? Quer dizer, você não pode ter um animal selvagem como pet, né? Tem uma história que passa no Animal Planet, que é de dois rapazes assim, meio hippies, na década de 70, na Inglaterra. Tem uma loja lá, acho que chama Harrods, não é? E assim, o bordão da Harrods era: aqui você compra o que você quiser, o que você pedir a gente tem, né? Então tinha essa coisa, as pessoas compravam bichos da fauna selvagem, né? E esses rapazes compraram um leão, né? Tudo bem, leão pequeno e tal, depois o leão ficou grande, né? Os caras saíram para passar no parque, mas começaram a ver que aquilo ia ser bem complicado, né? Aí depois mostra, né? Os caras levando o leão para a África, lá tinha um pesquisador que reintroduziu o leão, né? Para vocês verem como é que, enfim, olhando para a história, né? Essas coisas mudaram ao longo do tempo, né? Óbvio, hoje você tem uma ameaça muito maior para a fauna, né? Você tem a questão da destruição de hábitats, né? Espécies exóticas, ainda tem muita caça, pesca, né? Extrativismo, né? Que é uma pressão direta, tem mudança climática que também afeta, né? As espécies, né? Da fauna e da flora, né? Enfim, da biodiversidade aí. Então, essas ameaças elas têm aumentado, né? Enfim, mas tem toda uma história de ações para tentar parar, né, essas extinções, né? E toda uma história da ciência que está sempre envolvida com isso. Projetos de conservação da natureza estão sempre acompanhados de muito perto por cientistas, né? Então, fazer uma história da conservação da natureza é fazer uma história da ciência, né? Relacionada com a conservação da natureza. Bom, gente, eu vou parar aqui para a gente poder conversar, né? Senão eu fico monologando aqui e acaba o tempo todo.